Olá a todos, sejam bem-vindos. Este é o primeiro vídeo do Projeto Novo Olhar. O que é o Projeto Novo Olhar? O Projeto Novo Olhar é um projeto juvenil de cariz social que quer contribuir para a construção de uma sociedade plural, aberta ao diálogo, democrática, com mais patriotismo e menos partidarismo. O projeto tem 3 segmentos: e Novo Olhar Debate, Olhar Patriota e De Olho Análise. No Novo Olhar Debate promoveremos o debate de ideias sobre assuntos que são normalmente polêmicos, visando desenvolver a nossa capacidade crítica, argumentativa e a tolerância ideológica. No Olhar Patriota, teremos atividades que promovam a participação cívica e o amor e o orgulho à pátria. E De Olho Análise consiste somente meramente na análise econômico-social das políticas públicas. No nosso primeiro vídeo, iremos falar da diade esquerda-direita. Escolhemos falar da diade esquerda-direita porque, segundo a nossa avaliação, é o que mais tem trazido confronto sociopolítico, principalmente após recebermos relato que nas eleições presidenciais em vários países houve conflito ao ponto de que alguns familiares deixassem de falar, amigos tornaram desconhecidos e alguns casais que terminaram prematuramente as suas relações. Enfim, juntos, até que o fanatismo ideológico os separasse. Afinal de contas, o que é ideologia? O que é isso de ser de direita e de esquerda? Quando que estas terminologias surgiram em ciência política? E tendo em conta os desafios socioeconômicos que temos atuais, qual dela? Qual deste tipo de pensamento é melhor? Guardem estas questões, porque antes de respondê-las ou tentar respondê-las, iremos fazer um breve apanhado sobre o contexto atual para vermos a necessidade de estarmos ainda quase um século após o surgimento dessas tecnologias, estamos ainda a debatê-las. Muitos advogaram, no final do século passado, que com o fim da União Soviética e a queda do Muro de Berlim em 1989, já não fazia mais sentido falarmos desse confronto, dessa diade esquerda-direita, pois, segundo eles, esses defensores, o socialismo teria sido derrotado, os ideais da esquerda. Mas hoje, com o patriotismo excessivo, o nacionalismo exacerbado e os contornos delicados da imigração nos Estados Unidos da América e o surgimento de movimentos de cariz político e partidária e as sucessivas crises, 1929, a Grande Depressão Econômica, 1771-73 com a crise petrolífera, 2000 a crise.com, 2008 com a crise subprime nos Estados Unidos e devido à concessão de créditos de crédito adicional de alto risco, 2010 com a crise de dívida pública. E estas crises, ora marcada pela evidente imperfeição do Estado, ora marcada pela evidente falha de mercado, mostram claramente, evidenciam em certa medida que este tipo de confronto, do qual é melhor, continua tão atual quanto antiga. As eleições recentes nos Estados Unidos da América, na Itália, no Brasil, em que os discursos dos candidatos que ganharam as eleições, segundo alguns analistas, continham doses de extremismo, nacionalismo, anti-imigração, anti-Estado, pró-mercado e com doses de libertarismo excessivo, também evidenciam que essa guerra ideológica está longe de terminar. A guerra continua, com novas munições e antiga artilharia. E um provável cessar-fogo parece improvável, pelo menos enquanto perdurar os contornos sociopolíticos atuais. O Brasil é um exemplo mais emblemático desse confronto de esquerda-direita, na medida em que os eleitores são, por essência, emotivos
sensíveis, com culto à personalidade em certa medida um pouco, a personalidade política em certa medida um pouco excessiva. As eleições presidenciais recentes que culminaram com a vitória de Jair Bolsonaro deixaram mágoas e feridas quase que incuráveis nos corações mais sensíveis. O país, antes dividido em termos ideológicos, geográfico, econômico, racial, tornou-se mais polarizado. De um lado temos a esquerda socialista, esquerdopata ou petralha, educadamente denominada por alguns pelos rivais, e temos do outro lado temos a direita libertária, fascista ou nazista, também de igual modo gentilmente denominada pelo espectro político oposto. Os confrontos que eu disse anteriormente, em que os familiares deixaram de falar, pessoas que é mais evidente aqui no Brasil. E em Cabo Verde, nessa terra da Morabeza, pequeno demograficamente e geograficamente, cercada por mar, fustigado por seca. Será que fugimos dessa guerra ideológica? Não. Não de todo. Por cá, também o patriotismo, o partidarismo é excessivo e a crispação política atinge contornos um pouco delicados. Os ciclos de amizade são quase que determinados pela simpatia ideológica. De um lado, a oposição acusa a situação de ser antipolíticas sociais e pouco patriota. Do outro lado, temos a situação que acusa a oposição que, por imperativo ideológico, é anti-mercado e anti-investimento estrangeiros. Essas afirmações, é claro, são apenas jogo de palavras de partidos ideologicamente diferentes. Nem o MPD é de todo anti-políticas sociais, nem o PSDB é de todo anti-mercado e anti-investimento estrangeiros. Mas, afinal de contas, voltando à nossa primeira questão, que abrimos essa discussão, o que é ideologia? Segundo Genuína 2008, o termo ideologia apareceu pela primeira vez em 1801 no livro do filósofo francês Antoine de Trace, no seu livro intitulado Elemento de Ideologia. De Trace queria criar uma ciência da gênese das ideias. O termo ideologia também é tratado pelo Karl Marx. Sim, esse tão polêmico, tão controverso, tão amado pela esquerda, tão odiado pela direita. Marx associava a ideologia a teorias políticas criadas pela classe social dominante, visando ter o controle, que os ricos tenham o controle social da sociedade. Norberto Nobbio, um político e filósofo italiano, assevera que falar de ideologia é falar de um conjunto de crenças políticas, sociais, religiosas. Dita por outras palavras, falar de ideologia é falar de um conjunto de pensamentos, de ideias, de valores sociais que querem nortear o comportamento público. No século XX, teve um conjunto de ideias que destacaram-se. Temos a ideologia fascista implementada na Alemanha e na Itália, na Alemanha e na Itália, em 1930 e 1940. Temos a ideologia comunista implementada na Rússia e em vários países também do leste europeu, com a Revolução Russa de 1917. Temos a ideologia capitalista, a ideologia dominante atual, que visa o lucro e a acumulação de riqueza. Temos a ideologia anarquia, que visa o fim do Estado. Temos a ideologia, agora esse é atual, não é do século XX, é mais atual, acho, ideologia de género, também é um pouco mais confuso e polêmico, que diz que o sexo não se restringe apenas a masculino e feminino, existe um
aspecto muito mais amplo. Mas nós estamos aqui a falar de isso é só para dar exemplos das ideologias que se destacaram ao longo do tempo. Até porque o termo ideologia nem sempre teve um conceito valorativo bom. Principalmente com o discurso de Napoleão Bonaparte ao Conselho de Estado em 1812, em que no seu discurso ele afirmava o seguinte: todas as desgraças que afligem a nossa bela França devem à ideologia. Esta tenebrosa metafísica que, buscando sutileza das causas primárias, quer fundar suas bases sobre a legislação dos povos, em vez de adaptar ao conhecimento do coração humano e as leis da história. Palavras de Napoleão Bonaparte. E, chorando de dias de uma tenebrosa metafísica. Posto isto, convém esclarecer em que consiste a ideologia política esquerda-direita e quais são os contornos da sua gênese na ciência política. A definição esquerda e direita surge em 1789 com Assembleias Gerais do Estado. No plenário sentavam-se à esquerda os jacobinos e eram mais radicais, defendiam o fim do regime e do poder absolutista do rei e estavam mais alinhados também com os pobres e a classe trabalhadora. No lado direito estavam os girondinos. Eles eram menos radicais, não queriam de todo essa mudança radical, ao menos uma monarquia constitucional. Defendiam um diálogo mais próximo da nobreza e da alta burguesia. Então, o termo esquerda-direita reflete a transformação do conceito que era antes espacial e simbólica numa ideologia política. Perceberam? É o seguinte, antes era só porque os que defendiam a mudança radical estavam mais alinhados com os pobres e a classe trabalhadora, sentavam da esquerda, e outros que menos radicais e que não queriam mudança total do regime e estavam mais alinhados com a alta nobreza, sentaram à direita. É apenas uma divisão espacial, simbólica, porém que tornou-se numa ideologia política. Agora, esses termos, é claro, como devem depreender, não são termos fixos. Ou seja, não é esse conceito que perdura ao longo do tempo. As tecnologias ganham nova roupagem. De acordo nessa sintonia, Fernando Schaeffer, 2014, se não me engano, o artigo dele, ele diz que é possível termos três correntes. De um lado, a maioria dos autores defendem que temos que fazer essa atualização de tecnologia, pois o que esquerda significava antes não é o que significa hoje. E a minoria diz não, que é a mesma coisa, e o que está no meio é só aquela parte que eu dizia anteriormente, que diz que não faz sentido, mas falamos dessa diade esquerda-direita. Temos também analisar essa mudança de conteúdo das palavras, porque muitas vezes elas são analisadas de forma anacrônica, isto é, desconsiderando o seu contexto cultural e temporal. E o que acontece, por exemplo, com a palavra liberalismo, creditada ao filósofo John Locke no século XVII. O liberalismo, definido por John Locke, ele é considerado pai do liberalismo, e defendia o liberalismo em todos os sentidos, tanto no campo econômico quanto no social, em todas as esferas. E nos Estados Unidos, a palavra liberal tem um sentido, no Brasil e em vários países europeus tem outro sentido. Liberal nos Estados Unidos é ser da esquerda. O Partido Democrático é liberal e defende conjuntos de pauta a nível social, liberdade total nessas escolhas a nível social, como, por exemplo, o direito ao aborto, a defesa das minorias, o uso de ervas, o casamento homossexual. Todas essas medidas progressivistas de liberalismo a nível social é definido pela esquerda. No Brasil, já a direita, quando se diz que é liberal,
é restringir mais ao espectro econômico. Liberal no Brasil é mais associado à direita. E sabe-se de antemão, por exemplo, que o liberalismo clássico vem libertar em todos os aspectos. Já o Partido Republicano, por exemplo, é conservador. É conservador no sentido que é contra essas medidas progressivistas, contra essas medidas afirmativas. Conservador no sentido de que é pró-religião, defende as tradições, portanto é contra a homossexualidade, casamento gay, é contra aborto, é contra qualquer outras políticas afirmativas. Agora, vamos tentar diferenciar a direita da esquerda. Para que fique claro, vamos dividi-los em dois aspectos, no aspecto econômico e aspecto social. Porque como viram, e conforme também advoga Norberto Nobbio, a palavra liberal pode ser tanto aplicada à esquerda quanto também aplicada à direita. Podemos ter um socialista liberal e podemos ter um capitalista e um conservador liberal. É aí que vem a famosa frase que é o seguinte: liberal na economia e conservador no costume. Ou seja, se tivermos uma pessoa que defende o livre mercado, o direito à propriedade, a iniciativa privada, a desregulamentação e todas essas políticas de empoderamento ao indivíduo no campo econômico, mas ao mesmo tempo é contra o casamento homossexual, é contra o aborto, é contra o uso indiscriminado de ervas, é conservador a nível social. E também podemos ter o lado oposto. Podemos ter uma pessoa, por exemplo, um homossexual. Eu já disse que o casamento homossexual é uma pauta da esquerda. Todas essas políticas afirmativas e de empoderamento de minorias é uma pauta da esquerda, mas que quer economia e que quer que uma economia seja livre. Então, o termo liberal serve perfeitamente, encaixa perfeitamente aos dois lados. Agora, por isso vamos diferenciar a esquerda da direita, considerar a dimensão econômica e a dimensão social. Bom, apesar de se dar muita ênfase no campo das ideias e pensamento político, etc. tal, o verdadeiro embate, pelo menos na minha opinião, da direita e da esquerda, é no campo econômico. E no campo econômico, o critério que o Norberto Nobbio utiliza, estou falando dele porque ele fala dessa diferença com muita propriedade, é a igualdade. Ele diz que ele pode se adversar à esquerda pela igualdade, que a esquerda quer promover a igualdade a todo custo e a direita aceita a desigualdade. Então, num campo temos a esquerda que quer promover políticas de igualdade social, socialista, e temos, de outro lado, a esquerda que quer promover políticas individualistas ou de eficiência econômica e capitalismo. Então, esquematizando, e podemos ter mais ou menos assim. Por exemplo, vamos fazer um esquema aqui. De um lado temos a esquerda e de um lado temos a direita. E esquerda, socialista, o que defende meios de produção sob os controlos coletivos, ênfase na igualdade social. Direita, capitalista, o que defende meios de produção sob os controlos dos indivíduos, ênfase na eficiência econômica. E esquerda, maior regulação da economia, defende que o Estado deve intervir na economia por meio de políticas monetárias e fiscais, de modo a corrigir os ciclos econômicos. Ciclos econômicos que me refiro aqui é depressão econômica, recessão, boom e booms. E essa política é definida por quem? Claro, por grande economista, não dizendo grande no sentido de que grande porque influenciou toda a política macroeconómica implementada após a Segunda Guerra Mundial, praticamente é a visão dele, John Maynard Keynes. E do outro lado também temos grandes economistas como Adam Smith, Milton Friedman. E Milton Friedman o que é que defende? Menor regulação do Estado na economia. Porque advoga o quê? Não há necessidade do Estado intervir na economia. Porque advoga que essas questões econômicas se autorregulam. Dá ênfase que é a mão invisível do mercado e ao self-interest definido por Adam Smith. E
Carga tributária. Esquerda defende uma carga tributária elevada. Os impostos para a esquerda devem ser extensivos para o Estado financiar e oferecer serviços de qualidade, como a educação, como a segurança. E a direita advoga uma carga tributária baixa. Imposto alto impede o crescimento econômico na medida em que sobrecarrega os indivíduos, sobrecarrega as empresas e, consequentemente, faz com que esta seja ineficiente e economicamente. Então, estou a dar esses exemplos para ver em termos políticos, em termos práticos, qual é a diferença entre os dois. E em termos, por exemplo, de regulação do mercado de trabalho, o que a esquerda normalmente defende? Maior regulação do mercado de trabalho. Direita, menor regulação do mercado de trabalho. Qual é o argumento? E na esquerda, a esquerda defende maior regulamento de trabalho, defesa, porque defende que temos que ter uma defesa ampla, legislativa, que normatize o mercado de trabalho e proteja o trabalhador, que na visão da esquerda é considerada mais fraco. E o que a direita defende? Não. E o mercado de trabalho regular o mercado de trabalho aumenta o desemprego. E essa questão deve ser contratos individuais. E até porque, como eu disse anteriormente, é mais um argumento igual ao segundo, que essas questões de mercado se autorregulam. Agora vamos falar um pouco de extremos, já antes de entrarmos na dimensão social da diferença de pautas que os diferenciam no nível social. E a extrema esquerda, em busca por essa igualdade tanta defendida pela esquerda e essa liberdade total e plena, estou a falar de extremos, está bem? E tenta eliminar todos aqueles que não compartilham dessa visão de que temos que promover a igualdade. Concluindo, a extrema esquerda é autoritária. A extrema direita acredita que as pessoas são desiguais. Há pessoas superiores, há pessoas inferiores. E essa diferença pode ser até nível biológico ou genético, como queiram. E pronto. E alguns têm que ser até eliminados, se caso for preciso. Concluindo, é autoritária também. Os extremos se tocam. Temos autoritarismo tanto de um lado, temos autoritarismo tanto do outro lado. Autoritarismo também é que nem liberalismo, cabe a todos. Falando de autoritarismo, permitam-me agora falar da liberdade e da igualdade. São ideais supremos, mas entram em contradição e muitas vezes entram em choque. Eu disse que a liberdade é um termo caro para a esquerda e a liberdade é um termo caro para a direita. Mas é quase impossível. Na Revolução Francesa tínhamos liberdade, igualdade e fraternidade. Mas liberdade, igualdade e fraternidade entram em choque. Por quê? Porque as medidas igualitárias, muitas vezes, acabam por infringir a liberdade. Um exemplo disso, por exemplo, imagine, por exemplo, que o Estado queira que todos tenham acesso ao ensino público, todos. Somente ensino público de modo a promover a mesma igualdade e a mesma oportunidade a todos. Pronto. É uma política que pode promover a igualdade, que todos têm o mesmo ensino. Em contrapartida, infringe a liberdade de quem quer escolher outra escola, então pronto, infringe a sua liberdade. E se, por exemplo, com as mudanças climáticas, todos forem exigidos que usem transportes públicos, ninguém usa transporte privado para entrar nas cidades. Algumas cidades têm isso na sua agenda praticamente. Isso é uma medida que pode pôr uma igualdade, todos vão andar de transporte público, mas infringe o quê? Infringe a liberdade. Se uma pessoa tem carro, diz, não, mas espera aí, eu quero andar de carro, pronto, infringe. Então, toda medida igualitária, ela naturalmente prejudica mais a liberdade dos ricos do que o dos pobres. E qual é o argumento que se tem aqui? Há acusações mútuas. A direita acusa a esquerda de ser autoritária. Por quê?
Porque colocar políticas que infringem a sua liberdade e econômica, a sua liberdade de escolha. E a esquerda contra-argumenta, dizendo não. Como que podemos falar de liberdade se indivíduos nascem em contextos socioeconômicos distintos? Antes de falarmos de liberdade, temos que falar de igualdade de oportunidades para todos. Porque o leque de escolha do rico é maior que o leque da escolha de uma pessoa que tem menos, que é um desprivilegiado em termos econômicos. No campo social, podemos dizer que a grande diferença entre a esquerda e a direita é que a esquerda é pró-medidas progressivistas e afirmativas e a direita, por ser conservadora, obviamente, é contra essas medidas e afirmativas, progressivistas, essas novas agendas que surgem. Então, esquematizando também para que fique bem claro. Aborto. Esquerda é contra. Esquerda é a favor, desculpem. Esquerda é a favor do aborto. Esquerda é a favor do aborto porque defende essa liberdade a nível social que depende que as pessoas que têm que escolher. A direita é contra. Esquerda, então, defesa de políticas afirmativas para grupos desprivilegiados. Direita, essas ações afirmativas, por exemplo, como cotas raciais, são discriminatórias. Esquerda dá pouca ênfase à religião. Direita, por ser conservadora tradicional, dá muita ênfase à religião. Consumo de substâncias químicas um pouco nocivas ou biológicas, marijuana, por exemplo. Esquerda é a favor e direita pede a sua criminalização. Questões climáticas. Hoje em dia, por exemplo, a agenda climática, a defesa da natureza, medidas protetivas de mitigação de alterações climáticas está mais associada à esquerda. A direita advoga que o uso restrito da natureza impede o crescimento econômico. E, como sabemos, a ênfase da esquerda é sempre mais na eficiência econômica. Agora, vamos pela última questão. Já estamos a terminar essa discussão esquerda-direita com exemplos práticos de cada lado para que possa ficar claro qual é a agenda de cada um e que as nossas ideologias políticas fiquem claras também. Antes de entrar no método qual ideologia é melhor, eu queria apenas desmitificar e dar ênfase a alguns mitos que têm de ambos dos lados. São cargas relativas, juízos de valor que se tem, tanto da direita ou da esquerda. A esquerda, não poucas vezes, se acha humanamente ou moralmente superior, porque defende a igualdade, se acha mais em certos sentidos. E a direita também, em contrapartida, acha que ele é mais intelectual, é mais privilegiado, porque sabe como fazer a economia crescer. Ambos não poderiam estar mais enganados. Temos pessoas cruéis e pessoas desprovidas de conhecimento de ambos os lados. E há uma certa expressão que até em parte colabora com essa versão que acabei de citar, que é de Georges Clemenceau, acho que o nome é por ali, que ele diz o seguinte: uma pessoa que não seja socialista até aos 20 anos não tem coração. E uma pessoa que não seja, que ainda é socialista aos 40, não tem cérebro. É mais ou menos colaborando com isso. Então, uma coisa mais de moral, de amor, outra mais de inteligência. E exemplos práticos disso não faltam. Pelo menos, por exemplo, nos exemplos atuais. O que Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, disse numa das suas intervenções. Se fazer um teste de Enem, que é o teste do ensino médio no Brasil, se eu não tiver nota superior a Dilma e Lula junto, pronto, seria um absurdo. Por que ele diz isso? São conceitos meramente ideológicos. Estamos tentados a pensar que, pelo fato de pensarmos diferente, somos mais inteligentes. Ou seja, qualquer pessoa que duvide, por exemplo, da inteligência de Lula, é melhor duvidar também da inteligência dele.
Porque uma pessoa que consegue ser presidente da República, nos contornos que ele conseguiu, não há nada inteligente. Pode duvidar do caráter, que é normal. É normal duvidar do caráter. Agora, da inteligência, não. E olha quem fala, é o Bolsonaro. Que muitos discursos mostram que não tem domínio de vários assuntos. Podemos duvidar do caráter, mas da inteligência, não. E o mesmo também acontece com o Trump. O Trump também diz que tem o QI mais alto do mundo. Isso só para mostrar que essa carga valorativa também existe. Em que temos a esquerda que se acha moralmente superior e a direita que equivocadamente, muito equivocadamente, também se considera, às vezes, intelectualmente superior sem nenhuma base. Sem nenhuma base. E agora, voltamos a uma outra questão. Qual destas ideologias é melhor tendo em conta os desafios atuais que temos? Tem 3 autores. Pessoa Becharra diz que essa escolha de mais igualdade ou igualdade menos crescimento depende do juízo de valor. E cabe à sociedade e às suas instâncias deliberativas decidirem qual política pública querem. Tratam-se, portanto, de juízo de valor e, como disse anteriormente, cabe à sociedade e às suas instâncias deliberativas decidirem qual é a política pública melhor. Eu, pessoalmente, e todo mundo aqui, todos concordam, e é ditadura, está bem? Todos concordam que mais Estado ou menos Estado, falando meramente da questão econômica, na economia depende do estado socioeconômico de desenvolvimento do país. Em países em que os privados estão capitalizados, têm crédito, conseguem oferecer um conjunto de serviços à população, serviços básicos, sem nenhum constrangimento. Não há muita necessidade de Estado na economia para fazer quase nada. Entretanto, em países que estão ainda em desenvolvimento, em que há várias assimetrias sociais, em que os serviços são mal prestados, muita com grande ineficiência, e há áreas em que o Estado não investe por não ter crédito, convém que o Estado intervenha para promover não só a justiça social, mas também para potencializar o desenvolvimento socioeconômico do país. E isso depende. E só para terminarmos com um exemplo, para que fique bem claro porque é que depende e todas as condições são possíveis. Os países asiáticos, por exemplo, têm um pouco estado de bem-estar social. O estado de bem-estar social que consiste em que é definido pela social-democracia, em que defendem que é o Estado que tem que prover todos os serviços básicos à população e um conjunto de garantias como seguro-desemprego, como educação em todos os níveis, como a saúde gratuita e seu estado de bem-estar social. E os países asiáticos não apresentam, por exemplo, um elevado estado de bem-estar social, como, por exemplo, seguro-desemprego, mas contaram com uma forte intervenção do Estado na economia para o processo do seu desenvolvimento. Os países escandinavos são os países nórdicos da Europa, como a Noruega, a Finlândia, a Islândia, a Suécia, têm um elevado estado de bem-estar social. Essas questões que eu disse, a nível da saúde gratuita, educação a todos os níveis, seguro-desemprego bastante amplo, os países escandinavos têm isso bastante alto, mesmo também a carga tributária bastante alto, porque tem que, para financiar isso, é com a carga tributária, obviamente. Mas quase não intervém na economia. Os países anglo-saxões escolheram um Estado sem muito bem-estar social e também sem introdução na economia. Já os países latinos da Europa, Portugal, Itália, que mais? Espanha, esses países latinos da Europa têm os dois altos. Estado de bem-estar social também, assim como também intervém muito na economia. Ou seja, amados, todas as combinações são possíveis. E aqui estou a falar de países que são desenvolvidos, principalmente os países nórdicos que acabei de referir. Por questão de tempo. O cameraman disse
que o vídeo não pode passar dos 18 minutos, senão ninguém assiste, não queremos de todo incorrer nesse risco. E queria agradecer a algum pessoal por contribuição com esse projeto, Janilson Souza, o cameraman. Mas antes de terminar, queria dizer o seguinte. Então, como eu estava a dizer, temos essa linda gravata chique que recebemos. Essa gravata representa o nosso logotipo, que é um olho engravatado com várias corzinhas que representam a pluralidade de opiniões, de ideias. Por isso que esse é um debate de ideias. E por isso, vão na página, curtem. Essa gravata é chique, tá? Recebemos de presente, mas é muito chique, estamos a oferecer de presente. Vão na página, curtem na página Novo Olhar. Vão lá na página Novo Olhar, curtem. Denise, eu não curti, o vídeo ficou muito extenso. Curte. Que da próxima tem um vídeo especialmente para ti, dedicadamente a ti. Isto dos 18 comentários, que eles foram mais curtidos, ganha-se na gravata, chique. É chique. Pronto, não sei qual é chique. É fino, por isso que estamos a oferecer. Então, obrigado a todos por assistirem até aqui. Até um próximo vídeo. Muita paz, amor e luz a todos.